Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz demais da vida com Jesus, aproveitando o seu dia e tirando um tempinho para a gente poder fazer a leitura de hoje, né? A leitura diária da Bíblia de hoje. Estamos no dia 178, vamos ler do Salmo 103 ao 105, amém? Vamos orar e a gente já inicia então a leitura. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Queremos, Senhor, te pedir que o Senhor esteja com as Tuas mãos estendidas sobre nós, enquanto nós vamos nos debruçar sobre a Tua palavra e pedir, Senhor, que o Senhor esteja nos dando mais maturidade, intimidade, nos ajudando a trazer tudo isso que estamos lendo para o nosso dia a dia. Que a gente possa exercer o que estamos lendo e aprendendo, Pai, no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, com as pessoas que convivemos, aprendendo e praticando a Tua palavra. Em nome de Jesus, Deus, muito obrigado. Amém. Amém. Salmo 103, assim diz a palavra do Senhor. Bendiga, ó Senhor, a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que viemos do pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu eterno amor, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como um rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Salmo 104. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor. Envolto em luz como numa veste, Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes os seus servos. Firmastes a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Como as torrentes do abismo a cobriste, como se fosse uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhe dissestes. Estabelecestes um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas,
e entre os galhos põe-se a cantar. Dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o seu rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar estações. O sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas aquelas com sabedoria. A terra está cheia dos seres que criastes. Eis o mar imenso e vasto, nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes, nele passam os navios e também o Leviatã, que formastes para com ele brincar. Todos eles dirigem o seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dá e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-os de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a sua glória, a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra, e deixem de existir os ímpios. Bendiga ao Senhor a minha alma. Aleluia. Salmo 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no. Relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendente de Abraão, seu servo, ó filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Mas o pavor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante dele, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés como concorrentes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador dos seus bens, para instruir os seus oficiais como desejastes, e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles, para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos.
Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, e até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou, e enxames de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deus deu-lhes granizo em vez de chuva, e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras, e destruiu as árvores do seu território. Ordenou, e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoravam toda a vegetação daquela terra, e consumiram tudo que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, e saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com um verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra, e fogo para iluminar a noite. Pediram, e ele enviou codornizes, e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez-se o seu povo sair cheio de júbilo, e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes a terra das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos para que obedecessem os seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia. Esse aleluia não foi meu não, está escrito aqui. Aleluia. Deus abençoe. Acabamos agora a leitura de hoje. E amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta aqui para mais uma leitura, até a gente finalizar a palavra de Deus inteira, capa a capa. Essa é a nossa meta. Amém? Deus abençoe a sua vida e a gente se vê amanhã. Fica com Deus.